Deus é Deus de perto e também Deus de longe. O Deus que faz milagres aqui, faz milagres aí também. Porque para Deus não existe distância. Para Deus não existe geografia. Deus é onipresente, presente em todos os lugares. E o Senhor me ordena a dizer para o seu coração: eu sou Deus que faço milagre na tua vida. Eu opero milagres na tua história. Eu sou Deus que faço milagres na tua vida. Sou Deus de perto, sou Deus de longe. Para mim, nada é impossível, diz o Senhor, para as nossas vidas nesta noite. E eu quero cumprimentar o povo mais abençoado do mundo com uma boa noite. Está começando agora a nossa oração da noite. E que a bênção do nosso Senhor Jesus ilumine os nossos caminhos. E na oração da noite de hoje, eu vou falar sobre o Deus de perto e o Deus de longe. O Deus que é de perto e faz milagre é o mesmo Deus de longe que faz milagres também. Não existe barreiras que possa impedir o agir de Deus. Essa palavra vai ser muito forte para o seu coração. Antes de nós fazermos a nossa oração, deixa eu perguntar para você, como é que foi o seu dia? Como é que foi o seu dia hoje? Que a nossa noite será nota 1000 em nome de Jesus, porque Deus vai falar conosco mais uma vez. Vamos conversar com Deus nesse instante, com o coração cheio de fé. Oremos ao Senhor neste momento. Boa noite, Espírito Santo da verdade, na tua presença gloriosa. Aqui estamos mais uma vez. Os nossos corações estão firmados na tua presença. Tu és o Deus dono da prata e dono do ouro. Tu és o Deus infalível. Tu és o Deus que não falha. O Senhor nunca falha e nunca falhará. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Agindo o Senhor, ninguém, absolutamente ninguém, pode impedir o teu operar, pode impedir o teu agir. E nesta noite de oração, eu apresento a cada um que aqui está, apresento os pedidos de oração, que o Senhor abençoe, que o Senhor liberte, que o Senhor entregue a vitória para cada um. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu te peço esta bênção extraordinária e que o Senhor abençoe com as ricas dádivas do teu divino poder. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a cada um com as bênçãos do teu infinito poder. Em nome de Jesus, coloca os teus anjos ao redor desta pessoa e abençoa, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Assim seja, amém. E graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu pedi a Deus uma palavra e Deus falou aqui, comigo. Deus falou assim, eu sou Deus de perto e também sou Deus de longe. O que isso significa? Isso significa que para Deus não existe barreiras. Veja só, eu estou aqui e você está aí do outro lado, em outra cidade. Mas Deus está aqui comigo e Deus está aí com você. E juntos nós somos uma igreja. Juntos nós somos corpo de Cristo. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. E essa revelação que Deus me deu está dentro da Bíblia. É Deus fazendo uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica é aquela pergunta que já tem a resposta. Sabe quando você chega para o seu filho, para sua filha, e faz uma pergunta que você já sabe a resposta?
Do tipo, você percebeu que o seu filho não fez ainda o dever de casa. Você percebeu que o seu filho ainda não foi escovar os dentes. Aí você, mãe, você, pai, faz aquela pergunta retórica. Já escovou os dentes? Já fez o dever de casa? Ou seja, a mãe, o pai, sabe da resposta, mas está fazendo uma pergunta já sabendo a resposta. Porque o pai e a mãe querem ouvir do filho a resposta. Mas a mãe já está sabendo de tudo. Já aconteceu com você algo assim? De você fazer uma pergunta retórica? Aquela pergunta que já tem a resposta? Aquela pergunta que você já sabe a resposta? Pois bem, esse versículo é Deus fazendo duas perguntas das quais nós já sabemos a resposta. Vamos ler o versículo que Deus quer falar conosco hoje? Vou colocar aqui na tela. O versículo é bem fácil de gravar na memória. Jeremias 23, é só lembrar do Salmo 23, né? Mas aqui no caso é Jeremias, né? Jeremias capítulo 23, versículo 23. Olha só que fácil de decorar, né? Jeremias 23, verso 23 nos diz assim. Olha só o que Deus está falando. Diz o Senhor, sou eu apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Olha só a pergunta que Deus está fazendo para nós. Deus está fazendo duas perguntas aqui. A primeira pergunta é, sou eu apenas Deus de perto? E a segunda pergunta é, não sou também Deus de longe? E é aquela pergunta que já tem resposta. E para completar isso aqui, isso me faz lembrar de uma passagem bíblica de um homem que ele é conhecido na Bíblia como centurião. Centurião era o ofício dele, o trabalho dele. O que é um centurião? O centurião era um homem, capitão, que fazia as estratégias, que fazia a liderança de 100 homens. Ele liderava 100 homens, 100 soldados. Por isso que ele tinha o título de centurião, porque ele orquestrava, ele comandava 100 unidades de soldados. E esse centurião tinha um soldado, um servo dele, que ele amava muito, ele gostava muito desse soldado. Era como se fosse um filho para ele. E esse soldado, esse servo dele, estava terrivelmente enfermo e ele não queria perder aquele guerreiro, ele não queria perder aquele funcionário que ele tinha, porque ele tinha um amor de pai para filho, ele tinha um sentimento puro, um sentimento verdadeiro com aquele soldado, com aquele funcionário dele. E aquele funcionário estava terrivelmente doente e o centurião ficou sabendo que havia um homem que era Deus. E esse homem que era Deus se chamava e se chama Jesus Cristo. E ele sabia onde encontrar Jesus. E ele foi à procura de Jesus. Onde é que está Jesus? Onde é que está Jesus? Ah, Jesus está ali. Aí ele foi. Ele sabia mais ou menos onde estava, né? Ou seja, sabia ali, então foi perguntando, questionando e chegou até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele diz assim para Jesus, Jesus, eu sou um capitão e eu dou uma ordem e os meus liderados, os meus soldados obedecem a minha ordem. Eu dou um comando e obedece o meu comando. E basta um comando teu e o meu servo será curado. A proposta de Jesus era de ir na casa do centurião. Redobre sua atenção aqui. A proposta de Jesus é assim, eu vou lá na tua casa para curar. E aí aquele centurião não se sente digno. Ele não se sente digno de receber Jesus na casa dele porque ele se sente um pecador. Ele se sente um pecador e diz assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor pise os pés na minha casa, mas basta uma palavra tua e o meu servo será curado.
Jesus ficou admirado com a fé daquele centurião. Jesus ficou admiradíssimo com a fé daquele centurião. E aquele centurião, ele completa dizendo: eu dou um comando e um servo meu obedece. E se o Senhor der o comando aqui, o meu servo será curado. Observe que Jesus não foi na casa daquele centurião. Mas Jesus olhou para aquele centurião e disse assim: vai, porque o teu servo já está curado. E quando aquele centurião voltou para sua residência, aquele servo dele já estava curado, sem a necessidade de Jesus ir até a casa daquele homem. O que eu quero dizer com isso é que Jesus é Deus de perto e Deus de longe. Eu daqui, da onde estou, estendo as minhas mãos para você e você crê e recebe a cura, no momento que nós oramos, o milagre acontece. Porque para Deus não existe distância. Se você ora para uma pessoa que está no hospital, na UTI, e no momento que você ora por aquela pessoa, o Deus que está com você visita a UTI e traz a cura e traz a resposta. Porque para Deus não existe distância. Deus é poderoso para fazer o impossível. Por isso nós somos uma igreja. Mesmo você aí do outro lado, nós somos uma igreja. E Deus me constituiu para ser um pastor para a tua vida. E você uma ovelha deste aprisco. E para mim é uma grande honra poder ser o pastor de tantas ovelhas. E você é uma das ovelhas. O que eu quero dizer com tudo isso é que o nosso Deus é poderoso para fazer, poderoso para cumprir, poderoso para realizar, independente da distância. Independente da distância, Deus visita a quem você está orando. Abraão orou por Ló, sem precisar ir para Sodoma e Gomorra. De lá das terras onde ele estava, ele intercede por Ló e Deus salva Ló da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão não precisou ir até a cidade. De longe, Abraão orou e Deus fez o milagre e resgatou Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. A Bíblia fala também que quando Pedro foi preso, ele ficou preso por amor ao Evangelho, por amor à palavra, e a igreja de longe intercedia por Pedro. E Deus enviou um anjo lá naquela cadeia e libertou Pedro da prisão, porque Pedro foi preso injustamente por causa do Evangelho. Mas a igreja intercedia por Pedro. E o Deus que é de perto e o Deus que é de longe visitou Pedro na cadeia, quebrou todo o protocolo, abriu acesso e Pedro escapou ileso, sem um arranhão. Eu venho aqui dizer para você que não importa a distância, Deus é Deus de perto e Deus de longe. Deus está aqui agora, mas nós oramos e Ele visita você aí também, trazendo saúde para você, trazendo resposta para a tua vida, trazendo a misericórdia sobre o teu coração. Vocês estão entendendo esta palavra? É maravilhoso demais. Para Deus não existe distância, oh glória. Repete assim comigo: para Deus não existe distância. Diga mais uma vez: para Deus não existe distância. Você pode estar aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, você pode estar aí na África, você pode estar aí na Europa, você pode estar aí no Japão, e eu estou aqui no Brasil, e Deus te visita na velocidade da luz. Deus te visita com cura, Deus te visita com resposta, Deus te visita com milagre. Eu falo aqui para pessoas que podem estar distantes fisicamente, mas vocês estão pertos espiritualmente. E na força desta fé e na força desta oração, nós invocamos o nome do Senhor e Deus é poderoso. Basta uma palavra vinda da boca de Deus e o milagre acontece. Assim foi na vida daquele centurião. Assim foi na vida do servo daquele centurião.
Ele teve uma fé gigante. Ele disse assim: olha, basta uma palavra tua, Jesus, e o meu servo há de ser curado. E Jesus deu uma palavra só, e aquele moço ficou curado. Uma palavra de Jesus, e o universo se abala. Uma palavra de Jesus, e os mares e os ventos se acalmam. Uma palavra de Jesus, e a doença bate em retirada. Uma palavra de Jesus, e as causas na justiça são resolvidas. Uma palavra de Jesus, e aquele que está caído, Deus coloca de pé. Uma palavra de Jesus, e os ventos contrários fica favorável. Uma palavra de Jesus, e ele transforma trevas em luz. Ele transforma morte em vida. Ele transforma deserto em jardim florido. Ele transforma todas as coisas na tua vida. E Deus está dando uma palavra para você. E a palavra é vitória. Você vai vencer os obstáculos. Você vai vencer todos os momentos difíceis. Você vai superar e vai alcançar o impossível na tua vida. Amém? Amém? Vamos orar com muita fé nesse instante. Deus, nós estamos aqui no propósito de buscar nessa noite a Tua presença, porque precisamos da Tua presença, precisamos do Teu poder, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu favor. Nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui com o coração firmados na Tua palavra, nós estamos aqui com o coração firmados no Teu poder, e eu quero apresentar a todos os pedidos de oração. Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe. O nosso Redentor vive. Tu és o nosso Redentor que está vivo. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Deitar-nos faz em verdes pastos. Guia-nos mansamente às águas tranquilas, refrigera nossa alma, nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, porque tu estás conosco. O teu bordão e o teu cajado nos consolam. Prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo, e o nosso cálice transbordará. Certamente que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas, e habitaremos para sempre na tua casa, ó Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair nas tentações, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Deus, tu és Deus de perto, Deus, tu és Deus de longe, e eu suplico a tua misericórdia. Eu intercedo por cada um que aqui está. Senhor, basta uma palavra tua e o milagre acontece. E que o Senhor acione nos céus o milagre na vida de cada um que me escuta. Aonde esta oração chegar, que chegue junto com esta oração o milagre, a resposta, que chegue junto com esta oração a bênção, a dádiva e o socorro. Em nome de Jesus, quebra as barreiras, quebra, Senhor Deus, as muralhas e abre as portas dos céus e derrama das chuvas das tuas misericórdias. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos e pela fé te agradecemos por tudo
que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, assim seja. Amém, amém e graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E que Deus ilumine a sua vida. Também eu quero agradecer aqui a todos os ofertantes e dizimistas da igreja Nascidos para Vencer. Continue ofertando, continue enviando o seu dízimo, os que puderem, é claro, e colabore na igreja Nascidos para Vencer. Você tem a conta da igreja, continue mensalmente enviando a sua contribuição, que Deus te retribua 1000 vezes mais na tua vida. Quem ajuda na obra de Deus, certamente Deus ajudará. Um forte abraço no teu coração, fiquem todos com Deus, uma boa noite, te amo no amor de Cristo Jesus, tenha um bom descanso na paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.